Comigo, minha autarquia. Exercício regular de um direito. Vamos para o quadro. Senhores, exercício regular de um direito para encerrar aqui as excludentes de ilicitude, causas legais, as causas que são positivadas. Os senhores já estudaram o estado de necessidade. Os senhores sabem que para configurar o estado de necessidade é necessário a existência de um perigo atual ou iminente. Os senhores sabem também que esse perigo, ele não pode ter sido criado pelo agente. Todavia, os senhores sabem que os tribunais compreendem que se esse perigo foi criado de forma culposa, configurará o estado de necessidade. Ok, senhores? No estado de necessidade, haverá a salvaguarda de um bem jurídico tutelado, e esse bem jurídico tutelado que será protegido, sendo ele do agente ou de terceiros, ele será maior ou igual ao bem jurídico tutelado que será sacrificado. Isto é, eu, para fugir de um incêndio, vou pisotear uma pessoa numa porta estreita, saio empurrando todo mundo, causei lesões corporais em alguém para salvaguardar a minha vida. Você, para não morrer afogado, você me dá com um remo na cabeça e pega o único colete salva-vida do barco. Você tirou uma vida, mas para proteger uma vida. Eu lesionei uma pessoa para proteger uma vida. Isto é, o bem que está sendo protegido, ele tem que ser maior do que o que está sendo sacrificado. Ou igual. Ficou claro até aqui, senhores? Sobre legítima defesa, você aprendeu que a legítima defesa, o agente, ele vai repelir uma injusta agressão, usando moderadamente dos meios disponíveis. Logo, senhores, precisamos identificar se aquela agressão é injusta e se houve moderação na utilização dos meios para repelir aquela injusta agressão. Porque, de acordo com o parágrafo único do artigo 23, o excesso será punido, sendo ele na forma culposa ou dolosa. Eu falei também para os senhores dos tipos de legítima defesa. Falei da legítima defesa recíproca, que não é abraçada pelo nosso ordenamento jurídico. Por quê? Porque na legítima defesa, recíproca, o agente vai repelir uma agressão que é justa. Então, a pessoa tenta me esfaquear, eu puxo a arma, dou um tiro e ele vem de novo e consegue me perfurar. Ele agiu em legítima defesa? Não. Quem estava em legítima defesa seria eu, porque ele agiu primeiro e eu reagi. Quando ele reage numa segunda vez, ele está reagindo contra uma agressão minha que era justa. Então, na legítima defesa, você sempre tem que identificar se a agressão é justa ou injusta. Isso nós falamos da legítima defesa recíproca. Ela não nos interessa porque não comporta, não faz parte do nosso ordenamento jurídico. Falamos da legítima defesa sucessiva. É aquela em que há a presença do excesso. Dei o exemplo, o camarada estava lá tentando invadir um domicílio, tentando roubar uma residência, os vizinhos pegam ele e amarram e alguém vem e começa a esbofetear o rapaz. E ele vai e tenta se soltar e se soltando pega lá um objeto e começa a agredir as pessoas. Ele está reagindo ao excesso. Ele está em legítima defesa. Ok, senhores? Porque a agressão que está se operando ali, ela é injusta. Ficou claro até aqui? Nós falamos também da legítima defesa putativa. Legítima defesa putativa, também chamada de
tipo permitido ou discriminante putativa é aquela em que há ali a presença do imaginário. O agente, ele age em legítima defesa, achando que existe uma agressão injusta, iminente, ela está prestes a acontecer, mas aquilo é a imaginação dele, porque de acordo com a imaginação dele, aquela situação vai configurar a legítima defesa. O policial está chegando em casa, está ali fechando o seu carro, e ele observa que uma pessoa que ele prendeu no passado está se aproximando dele e coloca a mão na cintura. E ele, mais rápido, puxa da arma e dispara. Mas o cidadão queria apenas mostrar o telefone com uma foto para ele. Que foi isso, Taurino? Legítima defesa putativa. Ele imaginou que estava em legítima defesa. Ele imaginou que estava numa situação de risco, de perigo. Ele imaginou que haveria ali uma injusta agressão iminente. Então ele agiu para repelir a injusta agressão iminente. O que a lei diz? Que se essa atitude dele for plenamente justificável, ele está isento de pena. Porém, se houver nele ali a modalidade culposa, se ele agiu por imprudência, imperícia ou negligência, se a modalidade culposa nessa conduta ela é previsível ali, ela é observada ali, ele responderá por culpa imprópria. Ok, senhores? Da outra vez eu falei que ele responderia já por culpa imprópria. Me expressei mal porque se ele responder, deveria falar assim, se ele vier a responder, seria apenas por culpa imprópria, porque na legítima defesa putativa ele é isento de pena, como toda legítima defesa. Ok, senhores? E por último eu falei da legítima defesa funcional. Na legítima defesa funcional é aquele caso do atirador de elite, em que ele mata o sequestrador, protegendo a vida do refém. Ok? Que para mim é uma redundância. É uma redundância. É apenas a repetição do artigo 25. Ok, senhores? Falamos depois do estrito cumprimento de dever legal. É quando o funcionário público, ele no uso das suas atribuições, ele cumprindo um dever legal, permitido por lei, ele vai mitigar direitos fundamentais de outra. Como o oficial de justiça que cumpre o mandado, que tem que fazer busca e apreensão, então ele vai lá no horário permitido. Ok, senhores? Ele vai no horário permitido, que é de 6 da manhã até as 21 horas. A Constituição também vai falar da liberdade de culto. Nós temos que ter toda... É uma linha muito tênue, senhores. Ok? Uma linha muito tênue. O caso das algemas, né? O caso de você prender em flagrante. Alguém pode ser preso sem antes haver a sentença penal condenatória transitada em julgado? Não. Salvo em flagrante. Ou, no caso das cautelares, no caso da prisão temporária e prisão preventiva. Ok? Nós temos a prisão provisória. Então, quando o funcionário público lança a mão e ele reduz, ele vai mitigar a liberdade de alguém, ele estará no estrito cumprimento de um dever legal. De outro modo, ele não poderia prender uma pessoa. Ok, senhores? E agora nós falaremos do exercício regular de um direito. O exercício regular de um direito é a situação envolvendo um civil, um particular. Ok? É permitido por lei ele praticar determinadas situações que, fora daquilo que a lei permite, seria um ilícito. E eu peguei aqui 2 exemplos que são clássicos. No caso da prática de esportes, como no futebol, senhores, existe lesão corporal no futebol? Sim, é lógico. Cotovelada, cabeçada,
falta, no pênalti, lesão corporal o tempo todo. Mas aquilo é permitido? Sim, porque ele está no exercício regular de um direito. Faz parte daquela modalidade esportiva. E o que dizer do MMA? E o que dizer do UFC? E o que dizer do boxe? Lesão corporal de natureza grave. Ok, senhores? Lesão corporal, mas ali é permitido porque está no exercício regular de um direito. Eu vou lá na academia com meu filho, e o meu filho é faixa azul de taekwondo, e ele toma lá alguns chutes nas costas, na costela. Outro dia machucou o pé, deu canela com canela, o pé ficou 15 dias dolorido. Lesão corporal. Mas a ilicitude nesse ato, não. A ilicitude é afastada, porque ele está no exercício regular de um direito. Ficou claro até aqui, senhores? Senhores, e os ofendículos? Que vem a ser ofendículos, Taurino? São métodos, são objetos, são formas utilizadas para proteger uma propriedade. Aqueles cacos de vidro sobre o muro. Ok, senhores? O cão de guarda, aquele pitbull que está do outro lado do muro. São os ofendículos. Eles são permitidos, sim, exercício regular de um direito, o direito de proteger a sua propriedade. Ficou claro até aqui, senhores? Porém, senhores, eu quero fazer uma pergunta aqui. E nós vamos pensar juntos. Exercício regular de um direito, estrito cumprimento de um dever legal. É normal as bancas, elas colocarem ali uma questão que vai mesclar exercício regular de um direito com estrito cumprimento de um dever legal, como no caso do policial que está lá no posto e um malandro passa atirando na direção dos policiais. Os policiais revidam atirando. Ele está em estrito cumprimento de um dever legal? Não, ele está em legítima defesa. Então, senhores, eu pergunto aos senhores, está difícil de identificar? Estado de necessidade, você está protegendo um direito seu ou de alguém. E para isso você vai sacrificar um bem jurídico de outrem. Legítima defesa, você está em defesa diante de uma agressão que é injusta. Estrito cumprimento de um dever legal, funcionário público. E exercício regular de um direito é um direito de um particular. Ele quer praticar a modalidade esportiva que ele toma soco na boca, que quebra torce o braço. É um direito dele. Faz parte daquele. Aquele esporte é permitido. Pergunta aos senhores, é difícil identificar? Não é difícil quando você entende qual é o requisito de cada excludente. Então, eu convido os senhores para ter atenção com o enunciado. Preste atenção no enunciado, porque a banca costuma mesclar numa situação única duas excludentes. Mas preste atenção na pergunta que a questão vai trazer. Ok, senhores? Um forte abraço.